Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Alimento Diário, série Deus nos chama para o seu reino e glória. Título do volume 3, A vacina divina contra o vírus da iniquidade. Autor Esdras Mar. Título da semana 2, O mistério da iniquidade, parte 1. Domingo, ler com oração 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8, que diz: Será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. O Anticristo, imagem e semelhança de Satanás. O Anticristo, a besta, é a imagem do dragão, a réplica do dragão, que é Satanás, a antiga serpente. Ao compararmos Apocalipse capítulo 12, versículo 3 com capítulo 13, versículo 1, verificaremos que a aparência do dragão, Satanás, e da besta, o Anticristo, é a mesma. O Anticristo, chamado de homem da iniquidade, o filho da perdição, se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 4. Essa é também uma característica de Satanás, conforme podemos ler em Isaías 14, 13. O que Satanás, o dragão, não conseguiu, ele vai tentar obter por meio do Anticristo. Essas mesmas características também são vistas em Apocalipse capítulo 13, versículos 5 e 6, e Daniel capítulo 7, versículo 25a. Ele não tem temor de Deus, profere arrogâncias e blasfêmias contra Deus, difamando o seu nome. Em Isaías 14, 13 e 14 e Ezequiel 28, 2b, lemos a respeito de Satanás que ele não apenas se levanta e se opõe contra tudo que se chama Deus, como também quer sentar-se no trono de Deus. O Anticristo colocará no início da grande tribulação a sua imagem, chamada em Mateus 24:15 de o abominável da desolação, no lugar santo do templo, que será reerguido em Jerusalém. O Anticristo se ostentará como se fosse o próprio Deus. Isso foi o que Satanás sempre quis fazer, mas não conseguiu. Tentará fazê-lo por meio do Anticristo. O dragão fará com que a besta seja adorada por todos os habitantes da terra. O que apresentamos nesta semana são fatos relacionados ao mistério da iniquidade. Tudo já está sendo preparado nos bastidores, por isso é chamado mistério. Um dia aparecerá o homem da iniquidade. É como a infecção de um furúnculo, que cresce até estourar e sair o pus. O pus é o Anticristo. Nossa intenção não é satisfazer curiosidades, mas saber o que acontece nos bastidores para preparar-nos. O Senhor Jesus está ocupadíssimo nos preparando para a sua volta, mas Satanás está muito ocupado também preparando o mundo para a vinda do Anticristo. Não podemos viver de qualquer maneira. O tempo é de urgência. Temos de nos preparar. Lemos: Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 5 e 6. Paulo, porém, não falou o que o detinha, e continuou: Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Versículo 7. Essa é a advertência que o Senhor nos faz hoje e é o objetivo da mensagem desta semana. Tudo o que apresentamos a você, querido leitor, é para alertá-lo de que o Anticristo, o homem da iniquidade, o filho da perdição, aparecerá e devemos estar preparados para isso. A conclusão dos sinais está neste versículo.
Então será de fato revelado o iníquo. Versículo 8. O homem da iniquidade se manifestará, mas desde já o mistério da iniquidade opera para lhe abrir o caminho, para pavimentar todo o acesso, de modo que quando ele aparecer, o mundo esteja pronto para recebê-lo sem reservas. Quando ele aparecer, porém, esperamos já ter sido arrebatados, pois não queremos ficar para ver o que ele fará. Nosso objetivo com esta série do Alimento Diário é que nos preparemos para ser arrebatados e salvos, poupados na hora da provação. Ninguém consegue definir o que detém o mistério da iniquidade. Alguns dizem que é o Espírito Santo, que o Espírito Santo vai embora da terra e o anticristo aparecerá. Outros dizem que é a igreja, que a igreja inteira será arrebatada e ele aparecerá. Mas vimos que parte da igreja ficará. Já outros dizem que é a Bíblia, mas será difícil tirar a Bíblia da terra. Minha teoria é que o falar de Deus será tirado, não a palavra física ou pregada, mas o mundo caminha para não dar mais crédito ao que Deus diz, isto é, Deus está sendo desacreditado na sociedade. Na Torre de Babel de hoje, na Grande Babilônia atual, tudo o que é contrário às Sagradas Escrituras é promovido, elevado, elogiado. Veja a questão da ideologia de gênero e da homossexualidade, por exemplo. Todos fazem apologia a esses assuntos, porém, quando se trata do que a Bíblia fala, tudo é rejeitado. Os crentes antes eram a maioria no mundo ocidental, e a moralidade era regida pela Bíblia. Hoje não. Estamos na periferia e tópicos como a revolução sexual, a revolução cultural, a desconstrução moral têm primazia. Esse é o mistério da iniquidade que já opera. Todo mundo crê na ciência e suas teorias, mas consideram o que está na Bíblia como conto de fadas, história da carochinha, e ninguém mais dá crédito à palavra de Deus. Mesmo entre os cristãos existem os modernistas que interpretam a Bíblia de maneira desvirtuada. Poucos são os que ainda pregam a Bíblia e creem nela literalmente. Em minha maneira de ver, a Bíblia não vai ser tirada. Mas quando quase ninguém mais der crédito à palavra de Deus, ela não terá muita influência e o anticristo agirá. Por isso a Bíblia diz, por se multiplicar a iniquidade, Mateus 24:12. O mistério da iniquidade já opera nos bastidores, multiplicando a iniquidade entre os homens. É como um vírus que se multiplica para infectar a maior parte das pessoas. E quando se dão conta de que estão infectados, já é tarde, porque a vida está comprometida. É o que acontece quando o mistério da iniquidade age. É um mistério. Ninguém vê, ninguém se protege, ninguém usa a máscara espiritual contra ele, mas nós da vida da igreja usamos. É o capacete da salvação que não deixa o inimigo injetar coisas em nossa mente para agir livremente. O mistério da iniquidade já opera e só aguarda que seja afastado o que o detém. Um dia será afastado o que o detém, seja o que for. E o homem da iniquidade, o anticristo, aparecerá. E ocorrerão os últimos 3 anos e meio desta era. Por isso, amado leitor, vamos confiar cada vez mais na palavra do Senhor e nos apegar a ela, crendo no Senhor e em seus profetas. Isso é o que nos salvará. Não deixemos o mistério da iniquidade nos influenciar e infectar. Vamos prevenir-nos, vamos vacinar-nos com a melhor imunização, que é a palavra. Esse deve ser nosso foco. O céu e a terra passarão, mas as palavras do Senhor não passarão. Queremos permanecer firmes, para que em nossa vida não haja o mistério da iniquidade, e sim o mistério da piedade, Deus manifestado na carne. A encarnação, o viver humano, a morte, a ressurreição e a ascensão do Senhor e sua vinda a nós como o Espírito que dá vida, o qual entrou em nós e nos conectou com Deus. Louvado seja o Senhor. Pergunta de hoje: que é o mistério da iniquidade? Jesus é o Senhor. Do teu falar, ó Salvador.
faz andar. Faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar.